Fala galera, História em Pauta número 74 e dessa vez falando sobre o movimento da legalidade de 1961. Só lembrando, quem gostou clica no gostei, compartilha e se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Fica agora com o vídeo. Programa História em Pauta, edição 74, neste domingo nublado, chuvoso aqui em Porto Alegre, né? Exatamente, começando um pouquinho atrasado, exatamente a 12h05, para todos os estudantes, trabalhadores, desempregados do Morro Santana, de Porto Alegre, de Alvorada, da região metropolitana, do Rio Grande do Sul, do Brasil, de Pelotas, da América Latina e do mundo. Aqui do meu lado, o companheiro sempre instigante, Rafael Freitas. Fala galera, muito orgulhoso de estar com os colegas. Aí a gente fez 2 semanas de ausência de História em Pauta e estão voltando aí com força total, aí, com grande historiador, especialista aí no movimento da legalidade. Mas antes de começar com a apresentação do nosso colega, porque a gente está fazendo um grupo de estudo, uma reunião de estudo agora, então o nosso colega, professor Diego, está sendo o nosso membro aí do grupo de estudo americanista, Cipriano Barata, ao ser o nosso convidado de hoje. Eu quero fazer um alerta especial aí aos nossos ouvintes, principalmente os de Alvorada, que se somem e façam parte e buscam informações sobre o Comitê Alvoradense de Luta contra as Reformas Trabalhistas da Previdência. Busquem pelo Facebook a página aí dessa organização e se somem a essa luta aí contra a retirada de direitos dos trabalhadores. Não apenas contra a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, mas como todas as medidas desse governo espúrio aí, que está no governo federal, o governo ilegítimo aí, e que veio somar a nós aí, o povo de Alvorada e os trabalhadores de Alvorada aí, porque a vida dos trabalhadores vai piorar muito, está piorando, está cada vez pior, e sem a organização aí, a partir aí dos locais de estudo, de trabalho e moradia, não vai poder resolver nada, porque o parlamento é um falso lugar de política. Ali quem manda é quem tem o poder e quem tem o dinheiro. Eu gostaria aí que o convidado desse seu alô e se apresentasse aos nossos queridos web ouvintes e ouvintes aí das ondas da FM aí, da rádio comunitária Voz do Morro 88.3. Então, primeiramente queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Meu nome é Diego Rodrigues de Oliveira. Sou graduado em História pela Universidade Federal de Pelotas e graduando no curso de Administração e Sistema de Serviços de Saúde da Universidade do Estado do Rio Grande do Sul. Em um momento em que a gente fala da necessidade de construir espaços, né, para combater a hegemonia da mídia vigente, que basicamente só serve aos ditames e aos interesses do mercado, o que vocês fazem aqui é importantíssimo. Então de parabéns aí pela essa iniciativa de estar construindo um espaço que tenta, de forma difusa, realizar um confronto com essa hegemonia tradicional dos grandes meios de comunicação vigentes. Tá certo, Diego. Só vou pedir para te falar um pouquinho mais perto do microfone. Tá certo. E como primeira pergunta, eu quero que tu nos diga aí, de forma bem didática, o que foi o movimento da legalidade? O movimento da legalidade eu posso definir como o maior movimento de resistência popular da história brasileira, né, em defesa da democracia. Mas para entender prioritariamente o próprio movimento da legalidade, é fundamental entender em que contexto ele surge, qual é a conjuntura, né? Por que em um dado momento a população do Rio Grande do Sul, e não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil como um todo, se levanta em defesa da legalidade constitucional, ou seja, a preservação da Constituição em que havia ou estava ocorrendo um processo de atentado? Primeiro, é importante vocês lembrarem aqui, o Freitas nos salientou que tem muitos estudantes que fazem pré-cursinhos e tal, que podemos compreender a história da legalidade numa perspectiva mais ampla, né, que envolve o final do período com Getúlio Vargas, né, ou seja, nós tínhamos ali na década de 60 uma disputa bem acentuada entre 2 grandes grupos na política brasileira, né, um grupo ligado aos varguistas, né, João Goulart, Brizola, Darcy Ribeiro e tantos outros, e um grupo anti-Vargas, principalmente ligado ao Carlos Lacerda e indivíduos da UDN, né, alguns militares mais conservadores da época. Mas o que esses grupos tinham de diferente? Por que eles divergiam tanto? Vocês devem estar se perguntando. Lembramos que Vargas iniciou um processo de repensar o Brasil, né, a partir de uma lógica nacional desenvolvimentista, mas não numa lógica pura e simplesmente de desenvolver a indústria, mas uma lógica de desenvolver o Estado a partir da modificação do campo industrial, ou seja, a Vargas havia construído todo um planejamento para desenvolver algumas estruturas
fundamentais do nosso parque industrial, com a perspectiva de garantir a independência do Brasil a longo prazo, né? Ou seja, romper com aquela tradicional vocação agrária, que era um discurso que se dizia no passado, que a vocação do Brasil era pura e simplesmente agrária e que deveria basicamente focar nisso, e Vargas dá um pontapé inicial rompendo com isso. E seus sucessores vão continuar essa defesa de construção de um Estado para si, né? Um Estado que não pensado apenas para exportação internacional, mas um Estado que se pense em construir um mercado interno forte, capaz de ser pulsante, em termos de conseguir uma melhor qualidade de vida para a população também. E, do outro lado, nós temos grupos conservadores, muito ligados ao antigo status quo, né, que quer a preservação de seus interesses agropastoris, seus interesses latifundiários, dos interesses mais mesquinhos da vida humana, né? E esse grupo ele vai capitalizar na figura de Carlos Lacerda e outros indivíduos, então o seu baluarte de resistência. E conforme vai avançando o período, nós temos disputas entre esse grupo, né? Essas disputas elas não ficam restritas ao campo das bancadas políticas, há disputas na rua, né? Isso um historiador muito bom, o Fábio gosta dele, que é o Jorge Ferreira, que tem aquele livro, famoso livro Imaginário Trabalhista, em que ele descreve vários desses confrontos, né, entre operários que vão reivindicar e grupos mais conservadores que vão à rua para agredir esses operários. Fala um pouco sobre essa obra aí, para quem não conhece. O Imaginário Trabalhista é uma obra magnífica. Na verdade, Jorge Ferreira, né, ele faz ele busca, né, fazer uma reconstrução, na verdade não diria uma reconstrução, né, ele faz uma análise a partir da lógica de por que os trabalhadores estavam tanto com Vargas, né? Ou seja, o que propiciava essa adesão desses trabalhadores em relação a Vargas. Porque no passado nós sempre trabalhamos com uma perspectiva mais simplória, que dizia que Vargas era populista, que tudo que ele fazia era só para lubridiar as populações mais humildes, que não buscava uma modificação mais significativa do cenário. E no livro fica muito claro que há um avanço considerável em termos de direitos sociais e por parte da população há um reconhecimento, né? Por mais que houvesse uma restrição de direitos políticos, houve uma ampliação significativa de direitos sociais. E essa ampliação de direito, para o Jorge Ferreira, é muito reconhecida pela população. E por isso que a população fica, durante todo esse período, ao lado de Vargas. Queria se perguntar alguma coisa? Não, só continuando sobre o que foi esse movimento da legalidade, tu sugeriu alguns áudios para a gente analisar. Quem sabe a gente começa por algum deles, colegas? Pode ser, então só vou dar uma pincelada. Pessoal, então nessa divergência e disputa que vamos ter entre esses grupos políticos, né, que vai não ser só na bancada, mas também vai ser na rua, e uma disputa de agressão, né, a gente vai ver o surgimento de uma outra figura, que é o Jânio Quadros. Quem não se lembra dele, Jânio Quadros, teve um jingle que ficou muito conhecido, que é o Varre, varre, vassourinha, varre a bandalheira, né? E o Jânio ele vai aparecer nesse cenário como um cara acima dos partidos políticos. Porque ele não era ligado ao UDN, né, o grupo anti-Vargas, e nem era ligado ao PTB ou ao PSD, né, que era o grupo mais ligado ao Vargas. Então ele se apresenta como um cara que vai solucionar os problemas do Brasil porque ele não fica refém de nenhum dos partidos. É um cara que ele não é corrupto, ele é um cara que está acima de todo esse jogo político, né? E como bem a gente vai ver daqui a pouco, não foi bem assim o seu governo, né? Então, se o companheiro quiser aí passar o jingle do Vargas... Não, do Jânio? Do Jânio Quadros. Mas antes, explique melhor qual a relação do Jânio com a legalidade. Afinal, o nosso tema é a legalidade. E o nosso áudio vai ser sobre o Jânio Quadros. Espera aí. É bem interessante se lembrar. A legalidade, em grande medida, ela acontece pelas posições difusas do Jânio Quadros. Lembremos que Jânio Quadros se elege presidente em 1960 e durante o seu curto mandato, que foram acho que 7 ou 8 meses, não me recordo agora o tempo total, ele vai tomar medidas bastante contraditórias. Lembra que eu falei que ele era de um partido quase inexpressivo, o PTN, só que ele se elege com o apoio da UDN, que é o grande partido conservador do momento. Só que o seu governo é marcado por as mais diferentes posições. Ele passa de um lado para a UDN, do outro momento ele vai estar no PTB, e por que eu digo isso? Só para vocês terem uma ideia. Ao mesmo tempo que o Jânio Quadros condecora o Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, né, ou seja, Che Guevara um símbolo maior da esquerda, ele reprime duramente a manifestação de estudantes no Recife que reivindicavam melhores condições de educação, reivindicavam uma sociedade mais justa. Ao mesmo tempo em que ele, na política internacional, apoia a autodeterminação dos povos, busca uma aproximação com o Bloco Socialista, na política interna ele implementa a Instrução 113 da SUMOC, que é basicamente uma continuidade dos ditames do FMI. Ou seja, uma política de direita econômica que piora as condições de vida do trabalhador, porque essa instrução ela encarece muito
a vida daqueles mais humildes. Então um indivíduo que num plano toma uma política mais ligada à esquerda e num outro uma política mais ligada à direita, acaba gradativamente perdendo o apoio da sua base no Congresso, que no caso a base dele era uma base de direita da UDN, e ao mesmo tempo não consegue o apoio do outro grupo, que seria um grupo da esquerda mais ligado ao PTB, né? Já que nós temos nesse momento um Partido Comunista Brasileiro na ilegalidade. Vamos ver o áudio então, colegas. Varre, 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 vassourinha. Varre, varre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrâneo. Vamos vencer com Jânio. Acabamos de escutar aí, varre, varre, vassourinha aí, jingle do Jânio Quadros. Mas surgiu uma polêmica aqui, entre nós. Tu citou que Jânio Quadros ia para a esquerda e para a direita. Mas qual a ação concreta do governo dele à esquerda? No campo mais simbólico, como eu já falei anteriormente, seria a própria condecoração do Che, né? Ou seja, é um símbolo maior em relação a tudo que estava acontecendo na América do Sul naquele momento, né? Até que se pensarmos, dias antes da condecoração do Che, nós tivemos um encontro em Punta del Este, né, a Aliança para o Progresso, no qual nós tivemos uma organização norte-americana em termos de barrar a entrada de Cuba naquilo que se propunha no encontro, né? Ou seja, tanto é que tem aquela cláusula, que eu não lembro qual é o número dela agora, em que proibia, isso é interessante depois a gente destacar no futuro, em que proibia que países que não tivessem um congresso democraticamente eleito pudessem participar ativamente do que se propunha, né? Ou seja, é uma cláusula que basicamente foi criada para barrar a participação de Cuba. E, em contrapartida, se nessa perspectiva a gente olhar que ele condecora um indivíduo que é símbolo maior, né, talvez só não maior que Fidel em relação à Revolução Cubana, ele acaba sendo uma política muito no campo simbólico. No campo prático, eu poderia pensar, então, a questão do apoio à autodeterminação dos povos, principalmente de países africanos que buscavam sua independência naquele momento, né? É uma questão prática, ou seja, um país reconhecer a independência de outro, né, que está sob ditame colonial ainda de uma potência europeia, eu acho que acaba tendo uma certa praticidade em relação a isso. Como também o comércio que ele começa a realizar, é buscado novamente um comércio com países do bloco socialista, tanto é que esse comércio é novamente trazido à tona, que nós temos aí um outro determinante que a gente vai abordar, que é o seu vice-presidente estava em viagem a um país do bloco socialista naquele momento, com o interesse de ampliar esses laços que cercavam a política externa do governo Jânio Quadros. Outra coisa que eu queria destacar para o pessoal, pode ficar meio confuso, né? Como é que o Jânio Quadros de direita tinha um vice-presidente de esquerda, o João Goulart? Era que a Constituição de 46, né? A de 46 estava vigente naquele momento, ela tinha, acho que o artigo 81, que tinha essa prerrogativa de tu eleger em separado o presidente do vice. Então eu poderia eleger um presidente ligado a um grupo mais progressista em termos de posição revolucionária, e eleger um vice-presidente mais conservador. Ou como foi no caso brasileiro, o contrário. Elegemos um presidente conservador e um vice-presidente mais progressista de outro partido. E Diego, fala pra nós aí, faz um relato pra nós de em que momento começou o momento da legalidade. Bem interessante isso então, Fábio. Olha só. Como essas políticas do Jânio vão desagradar tanto a esquerda como a direita, ele gradativamente perde o apoio. E seu principal apoio foi o Carlos Lacerda, né, que era o maior partido da base aliada dele. E o último ato dele, que foi a condecoração do Che, que acho que foi dia 23, né, não me recordo agora a data,
Um ou 2 dias depois, o Carlos Lacerda vai pra televisão, né? O Carlos tinha um programa na TV Guanabara, não lembro a TV, e ele faz uma acusação seríssima, dizendo que o Jânio Quadros o havia convidado indiretamente para dar um golpe no Estado. Ele acusa o Jânio de propor N questões. Mas não só isso, ele também acusa o Jânio de estar sendo chefe de um dos maiores escândalos de corrupção da época. O Jânio, provavelmente, aí nós podemos especular, sem ter essa sustentabilidade de conseguir aprovar suas políticas no governo, tanto é que em todo o governo dele ele só conseguiu aprovar a instrução 113 da SUMOC, né? Ele acaba, desculpa, não é a instrução 113, é a instrução 204 da SUMOC, a 113 do governo de JK. Ele acaba tentando reconstruir essa base através de uma lógica, eu acho, um tanto quanto difusa. O que se diz? Se diz que ele esperava, com a sua renúncia, né, ele renuncia no dia 25, que essa renúncia levasse a um apelo popular em prol a sua permanência no governo. Ele acreditava, talvez, muito provavelmente, que os grupos mais conservadores não aceitariam que o vice-presidente acusado de ser comunista, lembremos aí todos aqueles atentados que o Lacerda já fazia para o grupo varguista, atacando o grupo varguista, né? Aí o caso mais emblemático são, acho que em 55, as famosas cartas do Antônio Brandi, né, o deputado argentino aquele, que acusavam o Jango de estar se relacionando com ele na perspectiva de refundar ou fundar uma república sindicalista no Brasil, né? E depois foi comprovado que eram cartas falsas e que o Carlos Lacerda havia forjado elas para atacar o João Goulart. Ele acreditava que os grupos conservadores não deixariam o Jango assumir, bem como acreditava que a esquerda não permitiria um rompimento da ordem democrática, e o que naturalmente, na sua perspectiva, levaria o Congresso a pedir uma espécie de queremismo janista, né? Ou seja, lembramos que o queremismo foi aquele movimento que pedia a permanência do Vargas, né, na presidência da República enquanto se realizava o pleito, que aconteceria a mesma coisa, uma espécie de queremismo janista, que o povo iria às ruas, que o Congresso iria pedir para ele ficar, e que ele voltaria com todos os poderes podendo governar, então, acima dos partidos. Mas aí cabe destacar um dos fatores que auxiliou, talvez, essa ruptura em relação a não ter o apoio popular, né, também, que foi a própria instrução 204 da SUMOC, né, que retirava o subsídio do trigo e da gasolina em termos de importação e elevou altissimamente os custos de vida, o que afetou diretamente a população. Também temos aquelas políticas moralistas do Jânio Quadros, né? Ele proibia a rinha de galos, proibia a corrida de cavalos durante a semana, desfiles de biquíni das Miss, ou seja, uma série de políticas conservadoras em termos da questão prática, né? E além do encarecimento de vida. Então, nós tínhamos um presidente que não tinha o apoio do seu partido, até porque lembremos também que ele ficou muito caracterizado pela política dos bilhetinhos. Jânio Quadros, ele enviou mais de 3.600 bilhetinhos para os seus ministros, o que praticamente rompia aquela lógica de que um ministro tem uma certa importância, ele faz parte do teu projeto político a longo prazo, e que na verdade para ele era basicamente, ele mandava um bilhetinho hoje de manhã, de tarde estava mandando um outro. Os bilhetinhos, em grande número, mostram um pouco do centralismo que ele fazia. Concordo. Ele passava por cima da divisão assim, de funções dentro do governo, centralizava tudo nele, através dos bilhetinhos. Acho plenamente isso, não só isso, eu acho que a falta de um projeto de nação para o próprio Jânio Quadros, né? Se pegarmos bem, o PTB, na figura do João Goulart, tinha um projeto de nação. Pegamos o próprio PSD, né, da figura do próprio Juscelino Kubitschek anteriormente, tinha um projeto de nação. O Vargas tinha um projeto de nação. E o mesmo Carlos Lacerda, eu não concordando com o projeto de nação dele, ele tinha um projeto, né, tinha um planejamento estratégico de como organizar o Estado. Planejamento neoliberal, bastante conservador, né, que não me agrada, mas tinha. E para mim o Jânio Quadros fica muito claro que não o tinha. E o seu partido, por ser um partido muito pequeno, também não o tinha. Então ele modificava ou indicava as atuações do ministro ao seu bel prazer, conforme ele via as alterações do próprio cenário. E isso levou então ao enfraquecimento da sua base aliada, porque suas políticas de esquerda, em alguns segmentos da esquerda, acabava afastando a direita. Suas políticas conservadoras em termos de moralismo afastavam a população, o custo de vida da Instrução 204 também encarecia a vida e afastava a população, e ele tentou dar um golpe, tentando, quem sabe, voltar com toda essa força, mas não acontece. O presidente da Câmara dos Deputados, se eu não me engano é o Ranieri Mazzilli naquele momento, ele prontamente aceita a sua renúncia, até porque a Câmara naquele momento vivia um estresse muito grande em relação ao governo. Lembramos que o governo só conseguiu aprovar em todo o seu quase um ano de governo, primeiro ano, apenas um projeto de lei, que foi da Instrução 204. Ou seja, nitidamente, ele acabou não adentrando algumas regras do jogo da governança da época,
e ele tinha toda uma Câmara de Vereadores fazendo oposição. E Ranieri Mazzilli então aceita a renúncia do Jânio Quadros. E o que dizia a Constituição? Se Jânio Quadros renuncia, quem deveria assumir era o vice-presidente. Mas nesse momento, os ministros militares, bastante conservadores, se levantam, né, e questionam então a posse do vice-presidente democraticamente eleito, que era o João Goulart. E se não fosse tudo para piorar a situação, eles ainda encontram um cenário muito singular, que é que naquele momento o Jânio Quadros estava numa viagem oficial à China, numa viagem que Jânio Quadros havia solicitado ao vice-presidente que o fizesse. Então aí já a outra reflexão que pode ser feita, se já havia sido então pré-pensado pelo Jânio Quadros essa viagem à China por toda a questão do simbolismo, ou se era realmente uma correlação direta com a política internacional em termos de aproximação com o bloco socialista, em termos econômicos, claro, que em termos de doutrina, de organização social e cultural, estava bem afastado de tudo isso. Mas aí nós temos então essa questão, né? Jânio viajando oficialmente para a China, e lá ele recebe a informação de, eu acho que ele já estava não estava mais na China, não, mas acho que estava ainda, ele recebe a informação de que Jânio Quadros renuncia. Os ministros militares, aí cabe destacar, né, o Marechal Odílio Denis, né, ministro da Guerra, o brigadeiro Grumos Moss, da Aeronáutica, e o almirante Silvio Heck vetam a posse do presidente do vice-presidente democraticamente eleito, só que eles não esperavam com uma coisa, com a resistência de um jovem governador aqui do Rio Grande do Sul. O jovem governador Leonel Brizola, que já estava há algum tempo, quando é que a eleição do Brizola, você me esqueço, Fábio? É em 58, né? Já estava de 58 no governo do estado, e era do mesmo partido do vice-presidente, né? Era um dos herdeiros políticos de Getúlio Vargas. Ele acaba, então, capitaneando essa resistência democrática em termos de garantir a posse do vice-presidente, né? O que ele faz? Inicialmente, quando ele estava acho que me lembro, ele estava no desfile do dia 25, que é o dia do soldado, se eu não me recordo, e é quando ele percebe uma movimentação estranha por parte dos militares. Então ele chama um dos assessores, que vem falar com ele não sabia muito bem o que estava acontecendo, ele resolve sair dali, vai direto para o palácio, e lá ele informa, o presidente renunciou, e parece que já há uma movimentação num dispositivo golpista que não quer que o vice-presidente democrático assuma. Então, ele tenta entrar em contrato primeiro com o presidente que havia renunciado, né, o Jânio Quadros, não consegue falar com ele, mas fala com o seu jornalista, que informa que o presidente renunciou, que ele não quer permanecer no governo, que o Brizola, inicialmente, para ver como o Brizola se levantou naquela perspectiva, não numa lógica simplesmente de tomar o poder para o seu campo de atuação, mas na manutenção das organizações democráticas, que ele se propõe a fazer uma resistência para que o Jânio Quadros permaneça no governo, se ele estivesse sendo expulso pela uma pressão internacional, ou por uma pressão de grupos mais conservadores. Bom, dá para levar em conta isso que tu falou, de que o movimento da legalidade queria manter a legalidade democrática, né, a Constituição vigente. Então podemos dizer, polemicamente, em tom de polêmica, que o movimento da legalidade foi um movimento conservador e de esquerda? É interessante, né? Essa é uma questão que eu me pego até em outras reflexões. Sabes que eu estou concluindo um curso de administração em sistema de serviço de saúde agora, e estou fazendo meu TCC. E tu vai ver como tem a ver tudo isso que eu estou falando agora com isso. E estou trabalhando com a saúde no governo Vargas. Então, me peguei, foi ontem, lendo a plataforma da Aliança Liberal, que é o grupo que leva Vargas ao poder em 30, e essa plataforma, ela tem a presença de inúmeros indivíduos conservadores, do status quo da política vigente até então, né? Ou seja, por mais que nós, trabalhistas, no caso eu falo por mim, né, e para o companheiro Fábio que está aqui do meu lado, temos essa viés de que o trabalhismo ele é um movimento potencialmente de esquerda que quer reformular N questões de estrutura social. A Aliança Liberal tinha como marca a presença de inúmeros grupos conservadores da política vigente. Só que ao mesmo tempo que ela tinha a marca desses grupos, ela tinha a presença de outros indivíduos que tinham um potencial mais revolucionário em seu ato. E aí o que eu percebo no cotidiano do movimento da campanha da Aliança? Que esses grupos com uma perspectiva mais revolucionária, dada ao momento de crise hegemônica, conseguem potencializar suas posições políticas, conseguindo mais avanços do que provavelmente eles conseguiriam para essa organização social e política. E isso fica muito claro na proposta de saúde da Aliança Liberal, que é uma proposta bem mais progressista do que a proposta do grupo político conservador que tem o controle do movimento. Mas ela é progressista porque os grupos que fazem a oposição conseguem fazer essa potencialização da sua posição política em relação a esse momento, porque é uma crise hegemônica. E eu acho que a legalidade é bem isso. Eu acho que ela tem uma perspectiva conservadora de defesa da manutenção da democracia, né, da democracia vigente naquele momento, né, mas ao mesmo tempo ela
percebe, ela acaba potencializando outros grupos que se organizam nesse momento pela resistência democrática e acabam potencializando sua pauta, já que é um momento de crise, é um momento de disputa hegemônica. E como há esse momento, há essa possibilidade de reivindicar outras questões. Tanto é que eu acredito que até o próprio movimento de reforma agrária, e aqui eu não havia destacado antes, posso falar, o governo Brizola ele é muito marcado por dois processos de reforma agrária no Estado que vão ocorrer ainda nesse período, que é a Fazenda Sarandi e a reforma do Colégio do Banhado. E os indivíduos correlacionados direto a esses grupos de reivindicação da terra, eles conseguem de uma forma se ver potencializado ao longo do movimento para, quem sabe, até conseguir mais questões a longo prazo, porque é um momento de crise hegemônica, é um momento que há um campo aberto para essa reivindicação. Lembrando que o projeto da Aliança Liberal, que foi em grande parte implantado no Brasil depois da Revolução de 30, influenciou diretamente o presidente estadunidense Franklin Roosevelt. Sim, com certeza. O próprio Roosevelt, em seus diários lá, escreve, né, que tem dois criadores do New Deal. New Deal, que é o projeto de intervenção do Estado lá, né, nas questões econômicas dos Estados Unidos. Um deles é o próprio Roosevelt e o outro é o Getúlio Vargas. Com certeza, foi bem lembrado isso, né? Ou seja, nós que muitas vezes acabamos caindo nessa inocência infantil de sempre valorizar o que vem de fora, não reconhecermos aqui as nossas potencialidades, que são maiores e até em muitos sentidos melhores, né, do que aquilo que se apresenta lá fora, né? Bem interessante. Então é isso, ele renuncia tentando catalisar esse apoio, não consegue, ele acaba então indo embora para a Europa, o Jânio Quadros, e abre-se então um espaço a partir do dia 25 de agosto para a disputa pelo poder, né? Quem é que vai assumir, se o vice-presidente eleito ou se as forças conservadoras. Lembrando aí que a gente tem uma questão muito singular, que eu acho que também vai ser determinante para a vitória, botamos entre aspas, né, que foi uma vitória parcial, infelizmente não foi uma vitória total do movimento democrático, né, já que depois eu explico por que eu digo que é uma vitória parcial, não é uma vitória total, né, que meses antes havia tido um encontro no Uruguai, a Aliança para o Progresso, uma proposta norte-americana que, segundo Che Guevara, era só para construir latrinas no continente e não desenvolver suas potencialidades. O Che participa desse encontro, né, e o Brizola também participa desse encontro. O Brizola vai como representante oficial do governo brasileiro. Ou seja, Jânio Quadros, conservador, indica o Brizola. Me lembrei que também poderia ser mais uma política em termos de esquerda, né? Então indicar um representante do campo popular para atuar lá é bem significativo também. Mas o que acontece? Nesse encontro havia sido aprovado um ordenamento jurídico que foi construído especificamente para barrar a participação cubana. Ou seja, governos que não tivessem um parlamento, botamos umas aspas aí, democraticamente eleitos, não poderiam aderir. Sabemos que Cuba acabava de passar por um processo revolucionário, ainda não tinha feito uma eleição interna, então não tinha um parlamento. Então essa normativa, que eu não me lembro agora o número, ela era basicamente para excluir Cuba. E no momento em que o Congresso brasileiro, depois da saída do Jânio Quadros, não aceita aprovar uma renúncia do João Goulart, né, ou aprovar o impedimento do João Goulart de assumir, se os ministros militares fechassem o Congresso para garantir a renúncia, nitidamente eles estariam ficando contrário aos interesses norte-americanos, pelo menos naquilo que havia sido pregado no encontro anterior. Não sei até que ponto, claro que nós sabemos que na prática, se fosse para garantir uma vitória, os americanos fechariam os olhos e aceitariam o fechamento do Congresso. E o Brizola conversou com o Che Guevara na ocasião, tem até uma foto bem emblemática dos dois assim, né, na conferência, e o Brizola, em ato de protesto a essa aprovação dessa resolução aí, se retirou. Se retirou e falou essa famosa frase, até dizem que ele copiou a frase do Che, não sei se é verdade, né? Que esse encontro não é um encontro para desenvolver as Américas, é um encontro para construir latrinas no continente americano. Então, Diego, eu te proponho uma coisa. Eu tenho aqui engatilhado o discurso do Brizola. No dia 28, esse discurso vai completar quase 50 e... Quantos anos? De 61 até agora? 56. 56 anos esse discurso. Dia 28. Lembrando que a legalidade, como o Diego disse, né, começou no dia 25. E nós aproveitando aqui que nós estamos no História em Pauta domingo, dia 27. Certo? No dia 28 de agosto de 61, o Brizola faz um discurso na rádio que pode ser dito assim como um discurso até emocionante da parte dele, né, Diego? Com certeza. O Brizola sempre foi um cara fenomenal em termos de discurso, né? Ou seja, se discute muito a questão da oratória, questão de comoção das massas. O Brizola, nessa perspectiva, parece que sempre esteve na vanguarda. Muito movido pelo coração, extremamente cordial, talvez. Pode ser. Mas eu proponho, Diego, que a gente escute esse discurso e depois tu retome algumas pontuações sobre o que o Brizola está dizendo aqui. Ou quem sabe eu contextualizo agora em um minuto. Então fica à vontade. Esse discurso do dia 28, se eu não me engano, é o discurso do possível bombardeamento do Palácio Piratini por parte das forças
Força Aérea da Base Aérea de Canoas, né? Ou seja, lembramos que os militares eles vão se levantar contrários à posse do vice-presidente. O Brizola então começa a organizar um movimento de resistência pela posse do vice-presidente. Só que durante um bom tempo, até o dia 20, eu não sei se é o dia 28, que o Machado Lopes adere. Acho que é o dia 28, né? Até o momento em que o comandante do Terceiro Exército, Marechal Lopes, Henrique Teixeira Lopes, não, estou confundido com o Lote, Marechal Lopes mesmo. Adere, nós temos um movimento em que no primeiro momento, basicamente, nós temos a resistência popular, a resistência estudantil, que depois eu vou abordar um pouquinho mais detalhado, e a resistência operária. Então nós ainda temos uma resistência muito paupérrima em termos de arma, em termos de capacidade de confronto bélico em relação ao que poderia vir a acontecer. Claro que depois da adesão ao Terceiro Exército nós temos uma outra realidade. Só que nesse momento chega ordens para bombardear o Palácio Piratini. Veja bem, Fábio. Olha, bombardear a sede do Poder Gaúcho, a sede da capital do Poder Gaúcho, né? Ou seja, e eles vão pedir para fazer esse bombardeamento. O Brizola vai aos porões da rádio, né? Haviam se transferido, criado um estúdio e se havia protegido os cristais da Rádio Guaíba, até porque a gente não pode esquecer, por mais que tenha dado apoio o Marechal Lopes, do General Lopes, né, no caso, no início ele acaba não aderindo tão rapidamente e no início ele começa a fechar algumas rádios, a autorizar o fechamento de rádios que o Brizola se pronunciava. Tanto é que o Brizola tem que tomar aquela movimentação de proteger os cristais da Rádio Guaíba ali na ilha e trazer a infraestrutura para os porões do Piratini para poder fazer esse pronunciamento. E o interessante é que a Brigada Militar ela sempre teve do lado. Teve uma quantidade significativa de brigadianos estava sempre do lado do Brizola, tanto que foram eles que ajudaram a guardar aí essas antenas, esses transmissores da Rádio Guaíba, das rádios que foram requisitadas para fazer parte dessa campanha da legalidade aí, e os brigadianos estavam sempre dispostos a colaborar com o governo brizolista. E um desses brigadianos que participou da legalidade foi o professor da FAPA, ex-professor da FAPA, Igor Moreira, que inclusive já deu uma formação para nós lá na Assembleia Legislativa sobre a legalidade. Muito legal. Outra pessoa que eu quero fazer minha saudação, que participou ativamente da campanha da legalidade, brigadiano também, infelizmente falecido, né, é o Coronel Emílio Neme. Uma das figuras ilustres, o braço direito do Brizola. Eu tinha a oportunidade de participar de um evento com ele, lá em Pelotas, durante os 50 anos da legalidade, onde ele contou questões do dia a dia, do cotidiano, assim, do próprio movimento, aquelas questões mais simbólicas, do armamento da Taurus, da distribuição de revólveres, né, toda essa questão aí. Então vamos pro discurso? Lembrando que esse discurso ele foi pronunciado com a possibilidade de bombardeamento da sede do Poder Gaúcho, com o bombardeamento do Piratini, do Palácio Piratini. Agora temos precisamente 11h08 pelo meu relógio. Peço a vossa atenção para as palavras e para a ação ou as comunicações que eu vou fazer a todos. Muita atenção. Atenção, povo de Porto Alegre. Atenção, Rio Grande do Sul. Atenção, Brasil. Atenção, meus patrícios, democratas e independentes de todo o Brasil. Atenção para essas minhas palavras. Em primeiro lugar, nenhuma escola deve funcionar em Porto Alegre. Fechem todas as escolas. Se alguma escola estiver aberta, fechem e mandem as crianças para casa. Mandem para junto dos seus pais. Tudo em ordem. Tudo em calma. Tudo com serenidade e frieza. Mas mandem as suas crianças para casa. Desculpem, meus patrícios, que a minha voz se encontra um pouco embargada. Mas, quanto ao trabalho, é uma iniciativa que cada um deve tomar de acordo com o que julgar conveniente. Comércio, indústria, serviços. Quanto às repartições públicas estaduais, nada há de anormal. Os serviços públicos terão o seu início normal. E os funcionários que compareçam normalmente.
Muito embora o Estado tolerará qualquer falta que se porventura verificar no dia de hoje. Hoje, nesta minha locução, eu tenho fatos os mais graves a revelar. O Palácio Piratini, meus patrícios, está aqui transformado numa cidadela que há de ser heróica da liberdade, dos direitos humanos, da civilização, da ordem jurídica. Uma cidadela contra a violência, contra o absolutismo, contra os atos inferiores dos prepotentes. O Palácio Piratini, além da minha família e de alguns servidores civis e militares do meu gabinete, e de alguns servidores civis e militares do meu gabinete. Um número bastante apreciável, mas apenas aqueles que nós julgamos indispensáveis ao funcionamento do serviço da sede do governo. Mas todos aqui se encontram de espontânea vontade. Como disse, além dessas pessoas, dado que o grande número de amigos que aqui passaram o dia e a noite conosco retirou-se por nossa imposição, dado que necessitamos toda a liberdade de movimento internamente nessa casa para as operações necessárias. Aqui se encontram os contingentes que julgamos necessários de nossa gloriosa Brigada Militar. O Regimento Bento Gonçalves e outras forças da Brigada que aqui se encontram. Reunimos aqui o armamento que dispunhamos. Não é muito, mas também não é pouco. Para aqui ficarmos preparados frente aos acontecimentos. Queria que os meus patrícios do Rio Grande e toda a população de Porto Alegre, todos os meus patrícios do Brasil, e todos os soldados da minha terra, desse Brasil imenso e querido, pudessem ver com seus olhos o espetáculo que se oferece nesta casa. Aqui nos encontramos tanto nessa cidadela. Falamos por essa estação de rádio que foi requisitada pelo governo do Estado para os serviços de comunicação, para manter a população informada e, com isso, auxiliar a manutenção da ordem. Com isso, auxiliar a paz. Falamos aqui do serviço de imprensa. Estamos aqui rodeados de jornalistas que temem também não se retirar de falar. E aqui querem ficar pedindo armas, pedindo os elementos necessários para que cada um tenha oportunidade de ser também um voluntário da defesa da legalidade constitucional da nossa casa. E aqui estamos com eles nessa sala da liberdade, da cultura e da civilização. De volta na Voz do Morro, programa História em Pauta aí, pela 88.3 FM. A gente acabou de ouvir um discurso aí, muito cordial, do Caudilho.
Do caudilho. Sorte que o Do Juscelino caudilho tá aqui. Brizola. Mas cordial no sentido de ser movido pelo sentimento. No sentido do Sérgio Buarque de Holanda. Mas eu gostaria que tu dissesse para os nossos ouvintes, professor Diego, qual a consequência desse discurso? Logo após esse pronunciamento, né, nós temos então uma ampliação ainda maior da adesão que já vinha sendo significativa. A Praça da Matriz então fica abarrotada de pessoas. Por mais que se esperasse então que houvesse uma saída das pessoas com esse medo em relação ao bombardeamento, essa demora do terceiro exército em tomar posição, o que acontece é o contrário. Se cria um clamor popular em defesa da Constituição, em defesa da legalidade. E vejamos bem, claro que a gente não pode aqui também perder o foco da questão, né? Mas é sempre bom dar uma filosofada em alguns aspectos, né? Até que ponto os indivíduos que participavam estavam imbuídos da compreensão ampla do que simbolizava aquele movimento, né? Mas é inegável que o Brizola, e daí a gente pode destacar as rádios, né? A própria cadeia da legalidade, que é o que ele cria naquele momento, né? Só para vocês terem uma dimensão, a cadeia da legalidade ela chega a ter mais de 150 emissoras, chega a fazer pronunciamento em inglês, espanhol... Então já aproveita para responder aqui a pergunta do nosso companheiro de rádio aqui, o Rodrigo. Qual a importância da rádio no movimento? Com certeza. A rádio ela vai ser Lembrando que naquela época, nos 60, né, que não tinha ainda uma difusão tão grande da televisão, não tinha nem internet, a rádio era o grande meio de comunicação de massas na época. Não, e lembramos ainda que nós temos uma parcela acentuada da população que era analfabeta, né? Ou seja, que não conseguiria ler os folhetins, que também muita gente desconhece, mas se criou também uma organização de produção de folhetos e até jornais em defesa da legalidade. Mas a rádio, então, ela acaba se tornando esse fator importantíssimo de aglutinação e divulgação do que estava acontecendo. Não só no Rio Grande do Sul, não só para a adesão gaúcha, mas para que o mundo inteiro soubesse o que acontecia no país. E também ela vai ter como pressuposto fundamental, e vai servir como pressuposto fundamental, para instigar levantes em outras partes do país. Vejam bem, nós temos levantes no Recife de estudantes que ocupam a universidade e são cercados. Nós temos estudantes e trabalhadores que reivindicam na Cinelândia. E a rádio ela foi esse fator de movimentação, de divulgação do que estava acontecendo, porque os outros segmentos da época, mais ligados aos grupos conservadores, nem divulgavam, deixavam as pessoas alienadas de todo o processo, porque era de interesse deles que não houvesse esse levante. E ela, então, acaba sendo esse potencializador. A rádio é, claramente, o principal mecanismo de divulgação de tudo que acontecia, né? E não só isso, a estrutura da rádio em si vai servir como espaço de aglutinação dos diferentes grupos sociais. Lembramos aqui que ela ficava o dia inteiro ligado, e não era só pronunciamentos do Brizola. Nós tínhamos, por exemplo, para quem não sabe, naquele período a sede da Uni é transferida para Porto Alegre, né? E nós temos pronunciamentos da Direção Nacional dos Estudantes. Os estudantes secundaristas da Guanabara também vêm para cá e fazem pronunciamento. Indivíduos ligados ao movimento operário fazem pronunciamentos, né? Indivíduos ligados aos centros de tradições gaúchas também, né? Que recém havia surgido, vão ocupar esses espaços para se pronunciar. E isso acaba criando um elo de solidariedade em termos da resistência democrática. Então a rádio é inegavelmente, talvez, o fator mais determinante para o sucesso parcial do movimento. Diego, aproveitando que tu está falando sobre as manifestações, nos fala um pouco sobre as categorias sociais, certo. As pessoas que participaram, quem eram elas? Tu falou aí em CTG, há relatos aí ou pesquisas da tua parte sobre a participação ativa de negros, dos operários, trabalhadores, mulheres, estudantes. Além desses grupos, há alguns outros que tu possa nos dizer que teve um destaque importante no movimento? Claro, Fábio. Em relação aos centros de tradições gaúchas, vamos iniciar por eles, eu encontrei notas em jornais, principalmente referente a um centro de tradição de gaúchas de Soledade, que na falta de armas de fogo começa a improvisar lanças para que, se fosse necessário, resistir de forma armada ao golpe que via ocorrendo. Nós temos muitos desses movimentos dos centros de tradições gaúchas que migram em direção a Porto Alegre, né? E muitos deles acabam acampando no que hoje ali é o Hipódromo do Cristal. Em relação ao movimento estudantil, meu foco primordial foi o movimento estudantil pelotense, mas eu encontrei também muitas informações sobre a participação dos estudantes em todo o país. E veja bem por que é importante a participação deles em outras partes. Porque eles se tornam um fator de dissuasão interna. Porque ao mesmo tempo que tu tem que pensar, então, uma invasão na região sul do país, né, por parte desses militares, tu também tem que, de alguma forma, reprimir possíveis levantes desses estudantes e trabalhadores operários em outras localidades. Lembremos aí o cerco de dia 28, a universidade
de Recife, depois dá uma olhadinha fala com mais propriedade, né? Ou seja, a universidade é cercada, estudantes e trabalhadores que ali estavam reivindicando pela democracia, e não só reivindicando, e daí eu também encontrei isso em Pelotas e outras partes, eles vão para os bairros divulgar o que está acontecendo. Lembremos que as pessoas ainda não tinham um alto índice de alfabetismo naquele momento, e são os estudantes que vão para os bairros mais humildes de Pelotas e outras localidades difundir o que estava acontecendo em todo o país. E é interessante verificar, que eu até percebi, Fábio, que o movimento estudantil pelotense se levantou primeiro, ou se posicionou primeiro do que a UNE em relação à defesa da legalidade. Olha uma Pelotas na vanguarda. Eu sempre digo que Pelotas é a ponta de lança das transformações sociais do país. Só voltando um pouco à pergunta sobre as consequências daquele discurso. Aquele discurso foi muito importante para o terceiro exército se aliar Acredito que sim. à legalidade. Acredito que as coisas já convergiam para uma aliança do Terceiro Exército, mas teve um discurso anterior mais fundamental, que foi o discurso do Marechal Henrique Teixeira Lopes. Veja bem, não confunda com Machado Lopes, que é o comandante do Terceiro Exército, mas havia um Marechal Henrique Teixeira Lopes, que foi o candidato à presidência da República no grupo ligado ao João Goulart, né? Mas era ligado ao PSD. E esse candidato, ele acaba não sendo eleito, no caso, né? Mas era um indivíduo que já tinha uma tradição histórica em defesa da democracia. Lembramos que foi ele que deu o golpe preventivo para a posse do JK. Havia já uma tentativa de dar golpe, não deixar que o JK assumisse, e o Lott é que vai dar esse golpe preventivo para garantir. E esse mesmo Lott, ele faz um pronunciamento em defesa da posse do vice-presidente eleito. Esse pronunciamento, alicerçado com as posições do Brizola, alicerçado com o clamor popular, acaba criando a condição necessária, suficiente e necessária, para a adesão do Terceiro Exército. E essa adesão do Terceiro Exército cria ainda uma rede que é muito fundamental. Por exemplo, nós temos o coronel Celso Freitas de Araripe, né, que é preso por se recusar a deslocar seus homens para a fronteira com o Paraná. Ele aderindo então às posições do Lott, aderindo à causa da legalidade, ele se recusa a avançar com seus homens em direção à fronteira do Paraná. Mas não só isso. Além dos batalhões de democráticos, nós temos, por exemplo, com a adesão do Terceiro Exército, mais de 40 mil homens. Além disso, a melhor artilharia do país passa a estar em defesa da causa da legalidade. E não só isso. Para ter uma ideia, o general Benjamin Galhardo, Luna Predoso, comandante do 11º Regimento em São João del Rei, também adere à causa, né? Além disso, mais de 20 oficiais do CPOR em São Paulo se apresentam como prisioneiros, pois discordam com o movimento golpista por parte de seus oficiais. Nós temos então assim uma convergência de adesão em quase todo o país, de tantos segmentos mais progressistas do setor militar, quanto do segmento civil que gradativamente se levanta nessa causa. Antes da gente passar para o teu TCC, para saber como é que tu teve a ideia de fazer, só deixar destaque aqui a questão dos batalhões operários, muito que importante. aqui em Porto Alegre aconteceu, né? Não só aqui em Pelotas também. Em Pelotas também, olha aí, ó. No círculo operário. Círculos operários. Esses batalhões operários eram formados, né, por trabalhadores, seja dos transportes, dos portuários, que foram os mais importantes nesse movimento, mas também de outros trabalhadores, seja de funções burocráticas do Estado, né, ou professores, enfim, diversos outros trabalhadores aí no público e no privado que participaram desses batalhões operários. E um dos principais sindicatos que teve ativamente nesse movimento foi o sindicato da Carris, que era o pessoal do Força e Luz, Freitas. Então tá aí, né, mais uma prova que o Força e Luz foi o primeiro time realmente operário conscientizado do Rio Grande do Sul. Muito boa lembrança, colega Fábio, mas vamos fazer Só para dizer que nós temos um artigo no nosso blog lá sobre o movimento da legalidade, depois a gente vai passar o link, e o Diego já se comprometeu a fazer um artigo aí sobre o TCC dele, que é o movimento estudantil no movimento da legalidade. Certo. Vamos fazer um intervalo Vamos. para descansar um pouco a nossa garganta, tomar alguma água. Vamos ouvir duas músicas que abordam dois movimentos populares na história do Brasil. O primeiro você já conhece, já estamos falando aqui, o movimento da legalidade, e o segundo é o rolezinho. Voltando com História em Pauta aqui na Rádio Após do Morro 88.3 FM, com um convidado especialista em movimento da legalidade em Pelotas, maior especialista no mundo
sobre a legalidade em Pelotas. Então gostaria que tu começasse a explicar um pouco as tuas motivações para a tua pesquisa que te trouxe até nós, que é sobre os estudantes de Pelotas e a legalidade. Tá certo. Primeiro, ela surge prioritariamente por eu estar militando no movimento estudantil naquele período, né? Ou seja, prioritariamente. É uma mistura de proletário com prioridade. Então ela surge muito dessa questão de eu estar militando, e por estar militando eu sempre senti uma vontade de conhecer o que me antecedeu. Qual é a história do movimento estudantil pelotense? O que eu estou dando continuidade aqui, entendeu? E eu fui então pesquisar e fui informado por um companheiro que militava comigo no DC na época, que havia um documento do Tchê, escrito a próprio punho, para o Centro Acadêmico Ferreira Viana, que era o centro acadêmico do curso de Direito. Curioso da existência desse documento, sabendo que ele não existia fisicamente, pelo menos não na sede do curso, onde ele ficou por muito tempo, eu fui nos jornais da época. Como ele me disse que foi no ano de 61, a visita o famoso documento e a visita do Centro Acadêmico a um encontro em Punta, que eu acabei de falar anteriormente, e que os estudantes do Centro Acadêmico Ferreira Viana haviam ido visitar o Tchê para convidar ele para fazer uma palestra em Pelotas, eu comecei a pesquisar todo o ano de 61 no jornal. Eu acho que na segunda semana de pesquisa eu encontro uma nota informando que os estudantes que haviam partido de uma comissão de Pelotas queriam encontrar o Tchê para convidar ele a vir para fazer uma palestra na cidade. Mais quase um mês depois, para ver como foi demorado, eu encontro a resposta da viagem deles, né? Que os estudantes puderam conversar com o Tchê, foi algo bem agradável, ele recebeu eles de forma bem calorosa, só que ele informou que não poderia vir a Pelotas, porque naquele mesmo itinerário ele teria que vir ao Brasil, pois ele seria condecorado com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Mas resolveu escrever uma nota a próprio punho e encaminhou para os estudantes, numa nota em que ele fala que fica feliz com a posição dos estudantes, que reconhecem o progressismo do que estava acontecendo em Cuba, fica muito solidário, e que assim que possível, em outro momento, ele gostaria sim de fazer essa palestra para os estudantes. Então, munido dessa nota, decidi escrever o meu TCC. Como a nota acontece antes da campanha da legalidade, ela na verdade surgiu mais para reforçar uma ideia de que era um movimento estudantil que já estava muito organizado. Veja o movimento estudantil pelotense, organizado ao ponto de enviar uma delegação para um encontro no Uruguai para convidar um indivíduo simbolicamente importante do campo da esquerda, né? E não só isso, eu encontrei muitas questões de organização do movimento estudantil em outras questões, como Olimpíadas Estudantis, como ciclos de palestra, etc, etc. Então, a partir disso, eu escrevi o meu TCC, basicamente, abordando a participação do movimento estudantil pelotense na campanha da legalidade. Qual foi a grata surpresa? Ao descobrir que o movimento estudantil pelotense foi vanguarda nesse processo. Antes mesmo do prefeito, me vem à cabeça agora o nome do prefeito, que era do PTB na época, aderir à causa, antes mesmo de outros movimentos aderirem à causa, os estudantes de Pelotas são vanguarda. Ainda no dia 25 a gente já vê posicionamento dos estudantes em defesa da democracia. E eles vão aqui, cada vez e gradativamente mais, fazer essa defesa. Tanto é que, se me permitem aqui, antes de falar isso, só para reforçar aquilo que a gente estava falando antes, da questão dos batalhões, eu vou ler uma nota publicada no jornal Opinião Pública, dia 2 de setembro de 1961. Veja bem, uma nota publicada no jornal Opinião Pública no dia 2 de setembro de 1961. Já se eleva a mais de 5.000 o número de pelotenses que colocaram suas assinaturas nos comitês de resistência democrática. Entre os comitês que até agora mais arregimentaram voluntários em defesa da Constituição de 46, além do centro, podemos citar aqueles que vêm funcionando na Casa do Trabalhador e no Capão do Leão. Nos grêmios estudantis, como a Federação Acadêmica de Pelotas e Centro Acadêmicos, e a própria UPES, né, União Pelotense dos Estudantes Secundaristas, também tem sido grande a afluência de estudantes desejosos de defender a causa legalista. Então há um sincretismo em termos de aproximação do movimento operário estudantil na própria construção desses batalhões de resistência democráticos. Mas não só isso. Fica muito claro que os estudantes tomam uma posição de vanguarda. Veja essa outra nota publicada pelo jornal Diário Popular, de 13 de setembro de 1961. Isso aqui já havia sido terminado a legalidade, para quem não sabe como ela terminou, o presidente João Goulart. Então, voltando para o Brasil, se encontra no Uruguai com o Tancredo Neves, que propõe propõe que ele assuma o governo, mas através de um governo parlamentarista, né? Por isso que eu digo que foi um movimento parcialmente vitorioso, né? Conseguiu a posse de Jango, mas infelizmente conseguiu uma posse um tanto quanto cerceada em termos de direito, né? Lembremos aí que a emenda era uma emenda do antigo deputado gaúcho Raul Pila,
que já propunha esse parlamentarismo, e ela foi reaproveitada no Congresso. O Jango aceitou, a gente sabe que esse aceite do Jango frustrou uma série de segmentos que queriam pleno poder. Depois teve um plebiscito Em 63, né, que retomou o presidencialismo. Mas não só isso, veja bem, no momento de crise em que o país precisava de um presidente forte, já que tínhamos uma crise inflacionária altíssima, já que tínhamos N problemas relacionados à nossa base de exportação agrária, né, e pouco desenvolvimento industrial em relação ao que nós necessitávamos, a falta de um presidente forte capaz de potencializar o Brasil foi algo bastante triste para a nossa história. Mas veja essa nota dos estudantes, pessoal. Essa nota foi publicada no jornal Diário Popular no dia 13 de setembro de 1961, na página 6. Estudantes universitários voltam às aulas segunda-feira. Os estudantes universitários de Pelotas e de todo o Rio Grande do Sul voltaram anteontem às aulas após terem decretado a suspensão da greve deflagrada em protesto pela prisão de universitários no Rio, pela invasão da sede da União Nacional dos Estudantes e outras arbitrariedades de que foram vítimas os acadêmicos da capital do estado da Guanabara. Com a volta do país à normalidade, após a posse do Sr. João Goulart na presidência da República, e já não existindo mais razões que determinaram o movimento paredista, os universitários de todo o estado voltam a assistir às aulas. A União dos Estudantes, a União Estadual dos Estudantes, a propósito da suspensão de greve, distribuiu a seguinte declaração: durante 2 semanas, usaram os universitários gaúchos o recurso democrático de greve para manifestar seu descontentamento e repúdio diante dos fatos que feriam mesmo os mais mesquinhos conceitos de democracia e liberdade. A campanha da legalidade não foi totalmente vitoriosa, porque terminou numa solução média e conciliatória. De modo algum correspondeu às esperanças dos estudantes e do povo, e às existências da Revolução Democrática Brasileira. Contudo, achamos conveniente não insistir com a greve, já que a lei foi salva, ao menos formalmente. Decidiu, por isso, o Conselho da União Estadual dos Estudantes, em reunião extraordinária, que seja suspensa a greve em todo o território gaúcho, a partir de segunda-feira, próximo dia 11, quando a comemoração a funcionar normalmente as aulas. A diretoria do Conselho da União Estadual dos Estudantes agradecem a todos os universitários gaúchos a compreensão e a solidariedade que mostraram na luta pelos ideais democráticos, que solicitam que mantenham-se vigilantes para a defesa da democracia e da liberdade. Veja bem, eles entendem que foi uma vitória parcial e salientam a necessidade da manutenção de uma vigilância em termos daquilo que se acentua no país, que se coloca no país. Então vamos nos encaminhando aí pro final. E Freitas tem uma pergunta final para fazer pro Diego? Eu tenho uma pergunta a fazer a partir da tua fala, companheiro Diego. Houve um sincretismo ideológico no movimento da legalidade? Pois bem, eu acho que o que congregou toda a mobilização, em tese, foi a defesa do Estado Democrático e da Constituição. Naturalmente, nós tínhamos grupos com as mais diversas orientações ideológicas, né? Recentemente faleceu o companheiro Carlos Araújo, que militou durante muitos anos na fileira do Partido Democrático Trabalhista, e que durante o período da campanha da legalidade era um integrante do Partido Comunista Brasileiro e teve, atuando de forma direta, em defesa da democracia. Eu acredito que a defesa da democracia surgiu como uma causa singular, aonde fomentou a essa aproximação dos mais diversos grupos que tinham suas mais diversas concepções de forma e organização do Estado. Contudo, por ser um espaço de disputa hegemônica, eu vejo que houve uma possibilidade de potencializar as reivindicações mais progressistas por parte de alguns segmentos, como a própria nota dos estudantes de Pelotas, que tinha uma posição mais revolucionária em termos de organização da sociedade, do Estado e da própria economia, né? Claro que não se concretizam essas modificações, mas elas servem como uma espécie de ensaio geral para preparar os indivíduos para uma possível cultura, quem sabe no futuro não tão distante, né? Ou seja, infelizmente não aconteceu, mas eu acho que ela surgiu inegavelmente como uma espécie de marco da nossa história, para compreender que em alguns momentos nós temos que singularizar as pautas com o intuito de potencializar a adesão dos indivíduos. Veja bem, nós tivemos agora recentemente um golpe, por mais que de forma legal houvesse a possibilidade de impeachment, mas nós sabemos que na realidade o que nós tivemos foi um golpe, né? Não é porque é uma possibilidade jurídica de realização que a outras confluências não descaracterizam. É um golpe, tivemos um golpe. Mas não tivemos a capacidade de algum indivíduo de potencializar uma pauta única que congregasse os mais diversos grupos em termos de defesa do Estado Democrático de Direito. Porque naturalmente a gente não vai ter
convergindo para o mesmo lado indivíduos com um viés comunista ou com um viés trabalhista, né? Por mais que em muitos momentos eles acabam se aproximando em termos de construção, o objetivo final deles é diferente. Então essa capacidade de potencializar e singularizar, né, essa pauta comum é muito importante. Então ela realiza essa aproximação, né? E, não sei se responde a pergunta. Não precisa responder objetivamente, mas ajudar a pensar ajuda bastante. Só quero dar um alô aqui à nossa ouvinte, Ana Paula Santos. Fez vários comentários no nosso Facebook aqui. Grande camarada Rafael Freitas, um abraço. Fábio Mello. E comentou primeiramente fora Temer. Tem a última pergunta aí a fazer, Fábio? Qual a atualidade do movimento da legalidade? Primeiro, e daqui eu faço uma reflexão interna, para minha militância política e partidária, a necessidade dos atuais partidos construírem mecanismos de divulgação das suas propostas e ideias. É impossível que no século XXI nós tenhamos partidos retrógrados que ainda não conseguiram ver o potencial da internet, das rádios e de outros veículos de comunicação como forma de disputa da hegemonia local. Esse é um dos grandes marcos. Segundo, a necessidade do campo mais popular em compreender a necessidade de unificar pautas com o intuito de consolidar avanços sociais. Não adianta nós aqui nos dividirmos em N questões, né, e não pautarmos as grandes necessidades do país. É fundamental que a gente supere questões que estão tão pulsantes na nossa sociedade ainda, questões muito correlacionadas à forma como produzimos, né, muito relacionadas a como se dá a nossa própria relação de produção. Então, enquanto a gente não solucionar essas grandes pautas e ficarmos restritos às lutas mais pequenas, mais banais, vai ser um tanto quanto insólida qualquer vitória momentânea que a gente possa vir a ter. Por isso que é interessante, então, a partir da legalidade, compreender que é fundamental a construção de um mecanismo de comunicação e divulgação que possa fazer frente à hegemonia dos grandes meios de comunicação e também entender a necessidade de construir pautas únicas. E claro, para construir pautas únicas, há que se estabelecer aquilo que é de pressuposto fundamental para a superação dos entraves brasileiros, né? Seria basicamente isso. E temos uma novidade aí dos nossos ouvintes. Vamos fazer uma prévia do próximo programa História em Pauta, que vai abordar um tema candente para nós, que é a Revolução Bolivariana na Venezuela, sobre a oposição violenta ao governo de Maduro. E eu tenho um áudio aqui do nosso novo membro do grupo de estudo, que é o nosso colunista sobre a América Latina, que é o Luiz Paulo. E eu vou botar um áudio aqui, onde ele comenta um pouco sobre os comuneiros na Venezuela chavista. Sou Luiz Paulo. Hoje vou conversar um pouquinho com vocês sobre a influência e a importância das instâncias de poder popular na Venezuela. Enquanto o pessoal vai arrumando a técnica aqui, né, a gente vai abordando outras questões. Certo? Certo. Então tá, vamos agora com o áudio do companheiro. Olá pessoal, sou Luiz Paulo. Hoje vou conversar um pouquinho com vocês sobre a influência e a importância que as instâncias de poder popular na Venezuela, as comunas, Bom, é uma prévia da prévia, então a gente faz a prévia antes do programa, que vai começar domingo que vem. Eu tô com o celular estragado aqui e ele deixou de funcionar, então não vai ser possível escutar. E eu então convido os nossos companheiros aí da mesa que deem seus comentários finais. Eu inicio aqui agradecendo a presença aí do colega Diego. Aprendi muito contigo aí sobre o movimento democrático da legalidade aqui, iniciando desde Pelotas para quase todo o Brasil, chegando até a América Latina. E eu deixo aqui minhas considerações finais, um abraço no coração de cada ouvinte, principalmente os trabalhadores e os estudantes do Brasil, de Alvorada, Morro Santana, Vila das Laranjeiras e de Pelotas também. Tá certo. Então, Diego, tá com a palavra. Primeiro eu queria então agradecer a oportunidade de ter vindo aqui, né, e dizer mais uma vez que o espaço como a rádio, a Voz do Morro, é extremamente importante. Pode parecer um pouco simplória essa minha fala, né? Mas é fundamental que a gente consiga construir outros mecanismos de disputa mesmo da questão da informação, né? A gente não pode ficar refém. Vejamos aí o governo Dilma / Lula, né?
o quanto não soube lidar com isso e poderia ter potencializado, quem sabe, fomento, né, desses meios de comunicação mais populares, que estão no dia a dia dos indivíduos, que podem ser mecanismos fundamentais de informação, né, e de difusão daquilo que verdadeiramente a sociedade precisa conhecer ou compreender. Então tá, muito obrigado por essa oportunidade. Sempre que precisar, estou à disposição. Então, talvez no próximo domingo ou no outro estaremos de volta com mais um História em Pauta. História, educação e polêmica. Boa semana a todos.